Boa noite, hoje nós estamos começando o Evangelho, nosso segundo dia online, né? Fazendo o Evangelho pelo YouTube e esperamos que você que esteja aí do outro lado também possa acompanhar e receber toda a emanação positiva que essa noite possa trazer a todos os lares, ok? Preparando a água fluidificada para que vocês também possam receber a fluidificação e a imantação da água. E essa água ela pode ser misturada ao filtro da casa de vocês, onde vocês terão os benefícios da água. E para cada um, recebe de acordo com a sua necessidade, ok? Então, vamos dar início aqui. Já coloquei alguns nomes no caderno, pedindo irradiação, pedindo cura, pedindo ajuda. Ok? Então, oi! Quem está chegando? Oi, Kátia, não estou vendo o teu vídeo. Ah. Tudo bem? Tudo bom, Michel? Tudo na paz, graças a Deus. Eu já ia começar. Só chegou nós. Tem mais dois? Nós e mais um monte de gente no invisível. Todo mundo precisava, né? Pois é. Todo muito confuso. Verdade. Já botei aqui o nome do Luiz Marcos, botei o teu. Bota do Felipe também. Do Felipe. Pereira Grupo Favorito. Ok. Vamos fazer a prece para iniciar. Vamos lá. Vamos ficar pré? Vamos lá. Pai de infinita bondade, que tudo vê e tudo sabe, agradecemos imensamente mais uma noite estarmos aqui reunidos. Obrigada pela presença dos nossos mentores espirituais, pelos nossos anjos, pelos nossos benfeitores, fluidificando a nossa água e colocando nela todo o bálsamo necessário às nossas mazelas físicas e espirituais. Agradecemos pela semana que tivemos, pela cura que obtivemos, enfim, por toda a emanação de luz vibrando o nosso planeta, e nossa casa, e nosso bairro, a todos aqueles que necessitam, que estão nesse caderno, principalmente ao nosso irmão João Marcos Soares Cruz Almeida, que foi internado hoje, e que necessita, assim como tantos outros, de muito alento, de muita vibração de energia, para que os médicos possam curá-lo e resolver o que ele tem. Colocamos um círculo de fogo ao nosso redor, nos protegendo de qualquer espírito embusteiro que queira atrapalhar a nossa reunião. É assim como chegamos bem, havemos de sair bem. Agradecemos a presença dos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram também para um refrigério de suas almas e assim possam entender melhor o outro lado da vida. Que assim como nós, eles também têm problemas, angústias e saudades. Damos iniciada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Vamos abrir. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Hoje é dia 25/5/2020. Vamos lá. Você está com o Evangelho hoje aí? Não, né? Tá? Caiu aí a internet. Vamos lá. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas.
Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boa coisa do bom tesouro do seu coração, e o mal tira o mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto pelas peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis, pois, pelos seus frutos. Ou seja, aqui ele está falando das nossas obras, né? Do que a gente planta, do que a gente colhe, do que a gente produz. Então, se nós temos filhos, e os nossos filhos, eles são pessoas do bem, que eles não fazem mal a ninguém, eles procuram ir no caminho de Deus, eles são pessoas corretas. Então, nós influenciamos e alimentamos bons valores e boas sementes dentro dessa terra, né? A gente costuma falar, mas em casa ele não é assim, né? Em casa ele não faz. Mas é justamente na vida, que é longe dos nossos olhos, que a gente tem que ver isso. Que a gente aí encontra, né, as pessoas e fala, nossa, seu filho, quando ele chega lá em casa, ele lava a louça, ele cozinha. Aí a gente só fica pensando, mas na minha casa ele não faz nada disso. Mas ele aprendeu. Ele sabe que tem que ser aquela pessoa que ajuda, né? Então, é através através do quê? Através do nosso exemplo, através de tantas e tantas vezes que a gente falou, cuida, arruma, e ele pode até não praticar aos nossos olhos, mas ele planta essas sementes por onde ele anda. E é aí que a gente vê que criou bem o nosso filho. E isso também não vale só para a nossa criação, né? Isso vale também para o que a gente tem plantado, né? Os nossos exemplos, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente prega. Então, eu não posso estudar o Evangelho, eu não posso aprender tudo que eu aprendo no Evangelho, e assim que eu fechar o livro, assim que eu disser amém, eu estar fazendo tudo contra as coisas que eu aprendi. Dá trabalho, é cansativo, mas a gente tem que estar sempre procurando nos revermos, né? Nos colocarmos de novo no trilho do trem. Embora às vezes a gente escape do caminho do bem, mas a nossa cabeça peca, os nossos hábitos pecam, as nossas palavras às vezes falam coisas que ferem, mas quando a gente perceber que a gente eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido daquela maneira. Aí quando vem o despertar, quando vem a consciência, que é fruto de tudo que a gente aprende, a gente volta lá, pede desculpa, abraça e de novo se encontra com o que a gente estava perdido. Aí ele continua aqui. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. É o que a gente vê por aí, né? Seitas, falsos profetas, cultos, pessoas que em nome da palavra desvirtuam as pessoas, que usam as pessoas, mas é o teu negócio,
A obra é boa, mas nem todos que estão na obra estão no caminho e no pensamento do bem. Mas cada um vai responder pelo que pensa. Então, é isso que a gente tem que pensar. Mas ele não faz o que ele fala. Deixa ele caminhar, porque hoje parece que tudo está bem, mas uma hora todos nós vamos responder pelas coisas boas e coisas ruins que fizemos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E por que abundará a iniquidade? Ou seja, porque parece que nada é feito, que tudo está bem. A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Ou seja, a gente está passando por um momento de turbulência, um momento em que às vezes a gente pensa, meu Deus, o que será que a gente fez, para sofrer tanto? Poxa, aquela pessoa tão nova, aquele pai de família, aquela mãe tão zelosa, por que eles foram embora tão cedo? A gente não conhece a história de cada um, nem a história atual e nem a história das vidas passadas. Então, a gente não pode ficar descrente da vontade de Deus como se diz, da inteligência de Deus, na sabedoria de Deus para decidir as coisas, porque a gente não conhece a história do princípio ao fim, ou seja, nós estamos no fim, porque a gente está indo em direção ao fim dessa existência, mas sabemos que nós haveremos de ter outras existências. Nós somos contínuos, nós não temos fim. A não ser quando a gente for energia e virar uma estrelinha, Virar só energia pura, que a gente sabe que a gente está num processo longo, Mas, então, quando a gente pensa na pessoa agora, a gente não tem que pensar na pessoa nessa existência. A gente tem que ver antes, na existência anterior, e o que ela fez nessa existência. O que ela plantou, o que ela disse, a quem ela ajudou. E se a gente mesmo assim não ter explicações na existência atual, com certeza, no passado, nós vamos ter essas respostas, numa existência dela, num outro momento aqui na Terra. E como eu outro dia ouvi também na Rádio Rio de Janeiro, as pessoas, está havendo também um suicídio. Como assim, Marina, um suicídio? Porque as pessoas sabem todo o procedimento, sabem que tem que se resguardar em casa, sabem que tem que lavar a roupa, lavar as mãos, lavar o sapato, que higienizar os alimentos, que tudo que vem da rua tem que ser higienizado, e as pessoas fingem que não existem o vírus. E entram em casa com a roupa da rua, e sentam nos lugares com aquela roupa que foi na rua, e não higieniza os alimentos, não coloca a máscara quando sai à rua. E no mundo espiritual, quando a gente sabe todas as coisas que não deve fazer, e nós praticamos, eles encaram isso como um suicídio, que você sabe tudo que tem que fazer, e você se aventura, você se arrisca acreditando que nada vai te acontecer. E nós sabemos que a gente tem que orar e vigiar. Então, vigiar a nossa conduta de higiene, orar por todas as pessoas, orar pelos nossos familiares, orar pelo mundo, mas nos resguardar também. Então, eu sei que uma arma, ela não faz nada na gaveta. Mas se eu ponho uma bala e fico tac, 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 uma hora aquela bala que estava lá, ela vai disparar. Então, você brincar com o perigo, Então, se você sabe que tem um perigo iminente na rua, nas coisas, então a gente tem que se precaver. Então, o que eles disseram lá? Que tem muita gente desencarnando suicida, porque se atirou. Isso, que não era para desencarnar agora, mas abusou
como se diz, da imunidade, né? Achando que nada ia acontecer e que a pessoa ia continuar fazendo a rotina dela. E no meio de uma pandemia, nós estamos ouvindo aí 24 horas que a gente tem que se cuidar. Então, né? Então a gente sabe que tudo não é só Deus. Nós temos que fazer a nossa parte também. Deus governa, mas a gente fica... Estou sabendo que as pessoas já estão sendo isoladas direto. Vão ficar mais... E tem pessoas ainda isso, né? Que a gente sabe que o planeta está passando por esse momento de regeneração. E essas pessoas que não estão aí para a hora do Brasil, que não estão fazendo nada para fazer a diferença, vão desencarnar e não retornam mais aqui, porque elas não são espíritos de boa vontade. Eles querem primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, são pessoas que não servem mais para o propósito da espiritualidade para o planeta Terra, né? Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que fazer tudo direitinho, para que não é entrar em paranoia, não não chega perto de mim. Não quero segurar isso. Não é isso. É você fazer as coisas como se diz, com seriedade, mas não ser paranoico, né? Aí ele continua aqui. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhes cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, realmente, né, até hoje, tá aí Nostradamus, né, quantas coisas que na época dele nem se pensava em existir, e ele já via imagens e descrevia em sentido figurado, porque ele não sabia o que era, né? As coisas que ele previa, ele não tinha nem ideia do que era, mas ele via, né? Ele conseguia fazer essa passagem nas vibracionais, né? Porque dizem que não existe passado, presente e futuro, a gente vive nesses estágios de transições. Muitas pessoas dizem até que nós somos vários eus em várias dimensões, por isso que tem o déjà vu, que a gente consegue ver lá na frente e consegue ver. A gente fala, eu já vi isso, eu já passei por isso, porque é o nosso eu indo em outra dimensão. Então, isso é algo assim para ser estudado, né? É a energia quântica, ela já estuda isso, né? Então, é algo que existe, como diz, né? Existe mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Então, a gente estuda, e na realidade a gente não sabe nada. Oi? Fala de novo. Isso, existe o agora. Eu sei o que eu posso fazer agora. O que amanhã... A pandemia, para
aumentar um pouco. Isso. E chegou a poder para a pessoa ver. Isso, um dia de cada vez. Estava todo mundo muito preocupado no amanhã, né? E era no amanhã, na mensagem que não viu, no vídeo que não viu, e as pessoas em volta estavam sendo esquecidas. Era mais o celular presente no dia a dia. Não digo que na pandemia o celular ele se tornou um grande aliado, que é onde a gente pode estar aqui fazendo o evangelho com os nossos irmãos e também visitando de quem a gente está longe, né? Mas virou uma febre que perdeu o controle, né? Perdeu o verdadeiro objetivo, que era de aproximar, e estava distanciando as pessoas, né? E agora a gente está se reencontrando. Feliz daquele que conseguir captar essa essência do que ele tem que mudar, né? Para onde que ele estava indo que estava errado. Então, realmente é um momento de reflexão. Então, feliz daquele que achar as respostas. E triste daquele que está pensando, tomara que acabe logo, eu quero ir para isso, para aquilo que eu quero fazer, e voltar para aquele momento atribulado em que ele estava. E não aprendeu nada, né? E como já foi falado no princípio da pandemia, a pandemia só vai acabar quando verdadeiramente nós enxergarmos o outro e sairmos de nós. Então, enquanto eu me olhar, eu, Marina, né, você, Kátia, o Vale, enquanto a gente só se olhar e a gente não pensar no outro, não, eu quero ir para a rua, eu quero sair. E eu não pensar, mas se eu sair, eu vou estar aumentando um tempo de um vírus, de uma pandemia. Mas não quero saber, eu quero sair, eu quero fazer, eu quero acontecer. Enquanto eu estiver com esse pensamento egoístico, né, esse pensamento orgulhoso, as coisas vão continuar como elas estão. Já foi falado isso, que isso vai durar o tempo que tiver que durar, até as pessoas se conscientizarem que não sou eu, somos nós, que não é para mim, é para todos. Então, por isso que até na primeira vez que eu ouvi isso, até chorei, porque é um processo muito lento, né? A humanidade, nós seres humanos, somos terríveis. É muito... Hoje, que a Chia liberou tudo, não vi. Aí. É aquilo, né? É o suicídio coletivo, né? Que você não está se vendo, você não está vendo o que você está fazendo. Fazer o quê? Mas por quê? Porque vendo a parte financeira. Eu entendo que mas eu não vejo assim, as pessoas estão dando o seu jeito, né? A humanidade, ela se mobilizou para que ajude essas pessoas que não têm recurso. Então, a gente não vê porque não é aqui perto. Mas se a gente ligar, toda hora é arrecadação, é distribuição, é os benefícios do governo, é o dinheiro. Então, houve todo um amparo para que segurasse essa pandemia, né? Mas, como se diz, líderes isolados estão quebrando isso, né? Então, vamos ver a consequência disso. Tomara que seja uma consequência amena, né? Que Jesus tenha piedade aí de tudo isso aí. Tomara. Então, vamos lá. Prejudicando os outros. Isso, eu quero eu quero sair, eu quero fazer, eu quero vender, mas não sabe a proporção disso, né? O que isso pode desencadear. Então, oremos, né? Oremos. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Bem, já que hoje não vai ter a leitura do jornal, né? Que a Wanda não veio, eu vou pegar aqui o livro dos anjos.
Vou pegar aqui e vou fazer uma leitura. É Padmapatra. Padmapatra, A Invocação dos Anjos. Editora best-seller. Aí eu vou escrever. Você escreve lá. Tá, escrevo lá no grupo. Tá bom. Para ver se eu acho pela internet, para dar uma olhada. Tá. É muito bom, né? Então, vamos lá ver aqui. E eu tenho esse aqui também, ó. Que raramente eu abro ele. É da Luzia Helena Matias Arruda. À vontade. Não há alma que não possa renascer. Leon Denis. E também são vários textos de ajuda, né? E tudo mais. Então, eu vou ler aqui uma fala dela. Rapidamente. Um problema que também detectamos e que acontece com frequência são chamados alvos conflitantes. Muitas vezes, se na planilha traçarmos para nós um determinado alvo e uma correspondente linha de ação para alcançá-lo, por outro lado, e sem que nos percebamos disso, estamos adotando comportamentos que nos levam em direção oposta. É como se duas forças equivalentes puxassem em direções opostas. As pontas de uma corda. O resultado não se sai do lugar. É interessante isso aqui. Vou até botar aqui 25/5. Fala, Cátia, que você já tinha visto? Não, eu estava lendo, é o que a gente estava conversando há pouco. Então, uma vez, eu já falei isso aqui, nem falei aqui, já falei. Uma vez que a gente entrega algo, que a gente, assim, tá? Eu quero que aconteça, eu quero, né? Quem somos nós, né? Eu desejo, né? Eu tenho vontade que alguma coisa se realize. E eu quero aquilo, né? A gente com a nossa prepotência, né? Não, mas eu quero que meu filho consiga um emprego para ontem, porque eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E ao mesmo tempo que a gente entrega para o astral aquela vontade que o nosso filho realize a busca do emprego, toda hora eu vou para um santo diferente e peço para a Ave Maria, rezo o Pai Nosso e peço. Vou lá não sei aonde peço, vou lá não sei aonde peço. Então, se eu já deleguei uma procuração para o astral, que o astral, que a primeira coisa se for do merecimento do meu filho para a felicidade, que isso aconteça, porque Deus tudo sabe e tudo vê. Então, eu entrego ao astral e paro de pensar. Eu tenho que conduzir o meu pensamento para eu parar de pensar. Por quê? Porque toda vez que eu volto a pensar naquela situação, eu prendo o pensamento, eu prendo a situação à minha vontade do acontecer. Eu quero que aconteça semana que vem, mês que vem, dentro desse ano, desse mês. E eu tiro o poder do astral de decisão. Porque quando a gente emana para o astral, ele é como um raio, um fecho de luz que ele emana para todos os lugares. Então, aquela pessoa que não lembrava da gente, liga para a gente e fala sobre uma vaga que apareceu no trabalho dela, do nada. Ela fala, eu estou trabalhando até aqui no meu serviço, aconteceu uma vaga, e ela nem sabia que você estava procurando a vaga. Mas quem mandou ela te ligar? O astral. Eles se conectam. Eles fazem uma corrente e conectam e mandam aquela energia de ajuda para todos que podem ajudar, indireta ou diretamente. Ou é uma sugestão de um curso, ou ele liga a televisão, ele liga a internet, tem um curso online grátis. Se ele fizesse aquele curso, quando aparecesse a vaga, ele ia falar que tinha um curso.
E às vezes a gente se desanima e fala, fazer curso para quê? Está difícil, não tem vaga para nada. Eu vou conseguir o quê? E toda hora aparecem os alertas na vida da gente e a gente vai deixando para lá. Então, a gente tem que ficar atento, porque o astral, ele trabalha de maneira sutil. Ele não grita e nem empurra a gente para fazer o que a gente é bom para a gente, mas ele nos intui. Ele nos mostra, vem uma propaganda, vem um telefonema, vem um papo que você às vezes está num restaurante, num lugar, ou você sai na rua, você ouve alguém falar algo e você pesca aquilo. Então a gente tem que ficar atento. Quando a gente delega algo ao astral, os sinais eles vão aparecer. Mas se você não tiver uma sintonia positiva, se você não tiver naquela vontade de conseguir, você perde as oportunidades, porque você não estava o quê? Atento. Então, isso de você ficar numa corda, o astral puxa para te levar, você puxa para cá, porque você quer que seja naquela hora, naquela vontade, e ninguém sai do lugar. Nem o astral pode e nem você pode. Então, a gente tem que começar a confiar. Olha só, num trechinho tão pequenininho, né? E a gente viu quanta coisa, né? Mas só que a gente passa despercebido, porque a gente não está com aqueles olhos de ver. E quando que a gente treina os olhos de ver? Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente sintoniza com notícias boas, quando a gente liga numa rádio Rio de Janeiro, quando você assiste, qual é que você assiste agora? Aquela rádio que sintoniza onde que você faz? Que você vê as mensagens? Da LBV, que você está gostando de assistir, entendeu? Aí você ouve uma música, ouve um conselho, ouve um curso, sempre vai sair alguma coisa. Aí vamos agora, então, para o nosso livro dos anjos. Ai, ai. Pode falar uma página, Kátia, a partir da 38. 40. Anjos do perdão. Como essa página sai? Tem umas 8 datas aqui de todas as vezes que a gente já leu. Anjos do perdão. Meu mestre disse que esses anjos têm a função de evitar futuros sofrimentos. Espalham-se ao redor dos homens e semeiam a concórdia e relações humanas harmoniosas. Ajudam a esquecer as ofensas. Sorri para o meu mestre. Eles devem ter muito trabalho, murmurei. Pois perdoar é difícil. Na terra não é costume. Mas é lei, disse meu mestre com voz ao mesmo tempo firme e suave. É mais fácil sentir rancor que perdoar. Continuei defendendo o meu ponto de vista. Talvez, disse ele, mas o rancor é o pai das grandes doenças. Conhece alguém que tenha adoecido por ter perdoado? Invocação. Perdoando a si próprio. Meu coração está submerso no sentimento de amor. Solto os pensamentos de ódio, fico livre. Estou entrando na paz. Perdoo a mim mesmo por qualquer erro cometido, seja em pensamento, palavra ou ação. Liberto-me do sentimento de culpa. O perdão de Deus chega até mim, por intermédio de seus anjos, e sou feliz, feliz, feliz. Gente, essa oração, ela serve muito para quem tem depressão. Porque a pessoa que tem depressão, ela carrega uma tristeza e uma culpa dentro de si que ela não entende. Então, é bom uma pessoa que está se sentindo triste, sozinha, sem perspectiva, sem vontade de abrir os olhos, rezar mais vezes essa oração do Anjos do Perdão e se perdoar. Porque é importante a gente se perdoar, porque lembre-se,
Eu sou Marina, mas eu já fui a Joana, já fui a Clementina, já fui o Pedro, já fui tanta gente. E o que eu devo ter feito, né? Mas quando eu me perdoo, eu estou perdoando a todos os meus erros do passado. E esses erros do passado estão encontrando paz. E é através da minha vontade de vencer, da minha vontade de ser uma pessoa melhor, eu estou trazendo essa energia boa para todos os meus antepassados. Olha como é legal essa coisa do perdão, né? Minuto de Sabedoria, uma página, dona Cátia. 38. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Então, é bem legal isso aqui, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Se eu estou pensando coisas boas para os meus filhos, que vai dar tudo certo, eu emano essa energia para todos os filhos. Se eu sei que meu filho quer um emprego, se eu sei que meu filho está precisando de saúde, eu emano essa energia para todos os filhos que estão precisando de emprego, de saúde, que estão tendo discórdia na família, que estão atravessando mazelas. Por isso que ele fala, quando eu rezar, eu rezo por todos. Isso é algo, quando a gente emana para muitos, muitos vão emanar para você. É um exercício. Quando eu peço para mim, eu peço para todos. E a gente é difícil, né? Primeiro a gente coloca os nossos na frente, para depois começar a pensar nos outros. E quanto mais a gente coloca os outros na frente, e a gente coloca, e pelo meu também, meu Deus, né? Há uma energia diferente. E a gente tem que começar a trabalhar pensando assim. Não começa comigo, começa com os outros e olha por mim também, né? É consequência. Bem, vamos agora encerrar. Alguma coisa para dizer? O que você tem ouvido lá nas tuas... Tem ouvido alguma coisa em relação ao coronavírus? Não, só isso que eu falei com você. Que as pessoas que estão indo embora, né? Que não estavam... Porque ia ser muita gente, né? Desencarnada, e não para passar por isso. Mas também teve algumas pessoas que aconteceu, e não era para desencarnar agora. Mas como estão abusando, né? Estão doentes, estão fora e não vão ficar mais nesse planeta. Eles são considerados espíritas e já vão lá para outra sintonia, né? Mas é o quê, né? Pois é. Bom, todo mundo é avisado, mas como eu falei, nós somos crianças teimosas e pagamos para ver. E muitas das vezes as consequências não são boas, né? Então, fazer o quê? Vamos beber a nossa água agora, mentalizando que nossos anticorpos recebam, né, essa água, que se multipliquem. Estou fazendo água coletiva, Maria, não tem problema não, né? Não, de maneira nenhuma. A água é... Até vou... Deixa eu deixar daqui a garrafinha, vou deixar ali aberta. Essa água você tanto bebe, como você pode frutificar uma garrafa inteira e você só completando aquela água e ela vai beneficiar toda a família. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá. Fechando aqui, vou botar aqui. Pronto, mais um.
Pai de infinita bondade, agradecemos imensamente mais uma reunião no dia de hoje. Pedimos mais uma vez que olhe por todos esses nomes do caderno, todos aqueles que estão precisando de energia, seja no mundo do desencarnado como nos encarnados. Pedindo muito alento, muita luz, muito carinho a todas essas almas e que os médicos cada vez mais possam se sentir amparados pela equipe de Bezerra de Menezes e tantos outros médios curadores, tantos anjos que estão trabalhando para o bem do planeta Terra. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais que vieram aqui através de um refrigério, através de uma palavra amiga, e que agora, de novo, possam ir à pátria espiritual, onde haverá o tratamento que necessitam. Agradecemos a emanação a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas estão conosco em pensamento e hão de receber também toda essa energia cósmica, todo esse bálsamo de luz, que sendo bálsamo de paz no ambiente de trabalho, no ambiente da sua casa, do bairro, da sua cidade e familiar. Pedimos imensamente proteção, Senhor, mais uma vez ao nosso planeta Terra, irradiando luz, uma luz de transmutação, aonde todos que necessitam serem atendidos, todos que necessitam transmutarem as energias negativas, na medida do seu merecimento, sejam atendidos, Senhor. Assim, desfazemos os círculos de fogo ao nosso redor, queimando todos os miasmas que porventura ainda possam existir na nossa reunião, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, no nosso bairro, cidade e planeta. E assim nos despedimos, dando todos graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo. Nada. Fica com Deus também. Amém. Isso. Tchau. Tchau. Vamos lá.